Muito boa noite, começando mais um Mano a Mano, nesta quarta-feira, e hoje nós temos convidados especiais, como anunciamos no último podcast. Nós estaremos tratando sobre o pedágio da RS 118, e hoje eu tenho duas pessoas aqui para a gente conversar a respeito desse pedágio, né? Que às vezes sai, às vezes não sai, às vezes o Eduardo Leite diz que vai botar, outras não vai, enfim. O nosso governador, ele tem amnésia em alguns momentos, né? Esquece o que ele falou, o que ele combinou. Então nós vamos conversar hoje com Darcy Zotz. Darcy Zotz. Seja bem-vindo, e também o Samuel Serra, vereador em exercício em Gravataí. Boa noite para vocês. Vamos conversar com o Darcy se apresentando, pôr o passeio para o Samuel. Obrigado, mano. Um prazer estar aqui. Poder falar de uma pauta tão importante para a nossa região, que é a questão da logística, a questão da mobilidade, né? E realmente essa questão da 118, eu diria que ela está bem alinhada, Mano e Samuel, no sentido de o governador tem um compromisso conosco, formal, por escrito, e também publicamente ele tem se manifestado em não haver pedágio na 118. Agora, há poucos dias saiu o projeto do Bloco 1 de concessões, que pega a Metropolitana, a região das Hortênsias e região de Gramado, e a região do Paraiana, desculpa. E realmente não está contemplada o pedagiamento a 118. 118 é uma rodovia urbana, é tráfego diário, doméstico. Ela atende muito aos nossos 6 municípios aqui que são cortados por ela, além de outros que a gente coloca na conta, Porto Alegre, Vale dos Sinos. Então são, na verdade, em torno de 20 a 30 municípios que são atendidos por ela. Mas os cortados, Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão na ordem, né? E é uma rodovia que tem uma característica de conurbação, que quando as zonas urbanas dos municípios se confundem. É o caso de Gravataí e Cachoeirinha aqui na região da Rondon, né? Um lado da rua é Cachoeirinha, outro lado da rua é Gravataí. Isso acontece a Getúlio Vargas, entre Alvorada e Viamão, é a mesma situação. E Esteio e Sapucaia também tem ruas que são... Então os municípios, eles na verdade formam uma grande metrópole. E isso sendo visto por nós já em final de 2020, mano, se me permite, vou te comentar, a gente conversava antes como é que o movimento nasceu, né? O movimento 118 foi criado em Gravataí em 2021, dentro da Federação, porque chamou a atenção de mim e do André, nosso colega da Associação Comercial aqui de Cachoeirinha, André Souza, a contagem de veículos na beira da rodovia, né? Com pessoas com uma prancheta fazendo anotações. E a gente, um dia, nós curiosos, paramos para perguntar o que vocês estão fazendo aí. Não, estamos contando para um projeto de pedagiamento. Bom, aí a nossa desconfiança, porque o Eduardo Leite já havia falado em conceder rodovias, ela acendeu a luz vermelha, não mais amarela. Nos reunimos, em maio estava formado o movimento, numa reunião junto com a Associação Comercial e Industrial Gravataí, a SIGRA, né, Samuel? E de lá para cá a gente mobilizou as regiões, os deputados estaduais, 52 dos 55 estavam conosco, para ter uma ideia da importância do movimento, né? Só 3 não assinaram um documento conosco, Bonato, Pedro Pereira, e mais o Frederico Antunes, que era o líder do governo sempre. Esses 3 foram os que não assinaram, todos os outros assinaram. E aqui as câmaras de vereadores todas com notas de apoio, os prefeitos, o Bonato era prefeito em Viamão na época, não se manifestou, ficou nem contra nem a favor, mas todos os outros conosco. A Grampal é um apoio muito importante, na época o prefeito Melo era o presidente. Então a gente conseguiu esse apoio e o movimento foi muito rápido e muito forte. A gente tem esse adesivo, né, que foi o adesivo que foi colocado nos veículos, todos devem conhecer. Outdoors nas rodovias, nós temos outdoors no trecho duplicado e no trecho não duplicado, né? O último que a gente colocou é o governador, porque quando ele tentou se reeleger, se reelegeu. Na Federação não tá na mesa de debate entre ele e o Onyx, já na reta final da campanha ele se comprometeu a não colocar. Isso aí, me e lembro. nós prontamente, assine aqui, candidato. Assinou, ambos assinaram, o Onyx e ele, com foto inclusive, e essa foto está no outdoor, né? Dele com o documento na mão. Não vamos colocar pedágio. Então eu diria que realmente não é que estejamos preocupados
porque ele tem o compromisso assinado, tem o compromisso formal, ele em reunião na SIGRA, em reunião na Federação, o Frederico Antunes, o auxiliar dele, o secretário, o Lemos, Arthur Lemos, todos afirmam que não haverá pedágio, Samuel. Mas passar para o Samuel só para colocar a pauta dele, para poder a gente seguir. Gravataí é uma das cidades também que seria bastante prejudicada se houvesse pedágio, não, Samuel? Como é que Gravataí enxerga isso lá? Primeiramente, boa noite, Mano, Darcy. É uma grande satisfação estar aqui no Mano a Mano, mais uma vez, para cuidar de uma pauta que é importantíssima e uma pauta que ela é extremamente cara para nós gravataienses e para todos os que moram nessas cidades que fazem divisa com a 118, onde a RS 118 cruza. Então, nós, em Gravataí particularmente, a RS 118 ela cruza a cidade nos seus principais bairros. Nós cruzamos ali, começamos ali, na verdade, cruza a divisa entre Morada do Vale e Neópolis. Depois cruza ali a parte da São Geraldo, da São Vicente, com o Parque dos Eucaliptos também. E ela vai até ali o Distrito Industrial, de Gravataí. Então, o impacto que a 118 tem hoje dentro da cidade é um impacto tanto de quem trabalha, tanto de quem se locomove dentro da cidade. E nem se falando, dessa transposição intermunicipal, Cachoeirinha para Gravataí, para Canoas, para Esteio. Então, quando a gente fala sobre pedagiamento na RS 118, a gente está falando muito mais do que um pedágio. Nós estamos falando de impactar a vida das pessoas diretamente. Nós estamos falando de um impacto da mãe que vai levar a criança para a escola, que vem lá de Alvorada ou que vem lá de Esteio, para uma cidade, por exemplo, que eu conheço, pessoas que estudam em Gravataí, trazem seus filhos de outros municípios. Nós estamos falando do impacto que vai sofrer o motorista do aplicativo que faz viagens intermunicipais, que é muito cotidiano sair de Cachoeirinha para Gravataí e vice-versa, e não só isso, Alvorada, Viamão também. Então nós estamos falando de um impacto muito grande na realidade cotidiana dessas famílias e dessas empresas também, Hoje nós temos na 118, costeando ela, um polo logístico extremamente importante e que gera muitos empregos e traz muita riqueza para as nossas cidades, Então, esse compromisso só foi firmado e efetivado por muita pressão da população, dos trabalhadores, dos empresários que se uniram em volta dessa causa para que não houvesse esse pedagiamento, Então, é isso que a gente aguarda e é isso que a gente espera do poder público, que a palavra se cumpra, porque a palavra do gaúcho ela não pode voltar atrás. Exatamente. Eu me lembro que o ano 2021, eu estava chegando no Legislativo e o nosso então querido vereador Marco Barbosa, que encaminhou, nós tivemos uma audiência pública, se não me engano, em Cachoeirinha, tivemos, Sim. Tivemos nas primeiras. Nas primeiras, E a preocupação era muito grande em relação a isso, Darcy? O impacto que esses pedágios poderiam trazer para dentro das cidades, Porque hoje o pequeno empresário aí que tem 2, 3 caminhões, ele usa a 118 para fazer o transporte nas cidades, Porto Alegre, Viamão, Gravataí, esses locais todos, A 118 é uma rodovia de grande importância para a nossa região, Darcy? Isso mesmo. E a gente vinha de uma luta vitoriosa, que era o livre acesso à freeway. Então é bom comentar esse histórico, claro. E eu falasse do Marco. O Marco é o coordenador do movimento do livre acesso. E a gente entendeu bem o que é o impacto de uma rodovia, Então, se vocês olharem, Samuel, Gravataí antes da troca do pedágio da freeway e depois, Todos aqueles grandes condomínios que vieram na 118 foi pós-troca do pedágio. Por quê? Porque é fundamental para uma empresa de logística, tanto para os seus caminhões, carros, como para as pessoas que vão ali a trabalho, enfim, não ter um custo a mais. E esse pedágio, caso acontecesse, ele não teria, como acontecia o da freeway, ele inibia o investimento. Então foi só se fazer a troca. E não estou nem comentando da São João, que é uma outra grande empresa que se instalou num dos acessos. Então, fundamental é essa batalha nós continuarmos atentos para não permitir, porque
Cachoeirinha e Gravataí são polos atrativos. Vou falar das nossos dois Claro, municípios aqui uhum. de investimentos, né? E com essa mudança não se como está se prometendo, não se colocando esse pedágio, o futuro é muito promissor para as nossas regiões. Tu imagina o Polo de São João com pedágio, né? Sim. Não estaria ali, né? Não estaria ali. Não estaria ali, né? Quantos milhões perderíamos? Porque ele sairia dali, já ia dar de cara com o pedágio ali, né? Exatamente. Já ia estar de frente pro pedágio, né? O pedágio... Eu vejo assim, eu converso com várias pessoas e o pedágio ele tem tem os contras e os favores. Eu praticamente sou contra. Eu acho que a gente já paga imposto demais nesse país, né? A gente paga tributos caros para ter um carro, né? Que na realidade não é teu. Tu tem um carro novo, hoje tem que pagar seguro, porque senão os caras te roubam, né? O IPVA é caro pra caramba, né? Se tu vai em qualquer lugar, tu tem que pagar estacionamento. Então hoje tu ter carro hoje custa caro pra caramba, né? E quando tu cai numa rodovia, principalmente no Rio Grande do Sul aqui, são caros pra caramba. Tu vai pra Santa Catarina, Paraná, aí já começa o pedágio, aí tem lugares 3 pila, 4 pila, né? E eu não sei por que o Rio Grande do Sul se torna tão caro. Por exemplo assim, o meu sogro mora em Pelotas, tá? Uma vez por mês a gente vai a Pelotas ver ele. Porque é um dos mais caros do Brasil. Rapaz, eu gasto mais de pedágio do que de gasolina. Daqui a Pelotas se gasta mais de pedágio do que gasolina. É uma coisa incrível, né? E se tu quiser dar uma puxadinha até o cassino, até Rio Grande, tu paga mais 2 pedágios lá de R$19. Então se tornou caro, né? E um pedágio desse dentro de uma área, uma metropolitana, que o senhor falou, ia prejudicar a vida de todo mundo, senhor. A gente tem hoje, estamos fora do primeiro bloco de concessões, né? RS 118. Uhum. Por causa de muita luta, de muita mobilização e de muito trabalho, né? Isso não veio de graça. Não é de uma hora para outra que acontece um feito desse. E das grandes rodovias aqui da metropolitana, a nossa foi a única que não foi contemplada, digamos assim, com o sistema de pedagiamento, né? Mas quando nós falamos de vias e rodovias que estão dentro da zona urbana, né? Uhum. Eu não consigo ver a lógica, né? Senão uma grande, talvez, na verdade eu acredito que seja maldade até. Que foi o Melo ou era o Eduardo Leite que queria botar pedágio na entrada de Porto Alegre algum tempo atrás? Foi uma ideia ventilada no governo Marquesan. Para colocar um pedágio de quem vem ali pela Castelo Branco. Da Castelo Branco, assim, né? Eu sou de Gravataí e quero ir para o centro de Porto Alegre. Uhum, né? foi uma ideia ventilada que não saiu do foi papel. É do time. É do time. Mas o Darcy, o Samuel tocou 2 vezes aqui que o que está acontecendo agora não é de graça, né? E a gente acompanha a luta da R118, né? Tem um grupo de WhatsApp ali que é sempre bastante informação para a gente que precisa. Quais são as forças, as entidades que se inseriram nesse movimento? Assim, praticamente todas as comunidades, entidades representativas, mano. Sim. A pauta é tão importante que eu diria que do outro lado só tem o Eduardo Leite. Só tem Eduardo Leite. Uhum. Até os prefeitos dele, o Zafalon, ele Gravataí, ele falou para nós, Darcy, eu sou contra o pedágio, mas eu sou da base do governo. Uhum. Então eu tenho que ter cuidado. E essa é a mesma situação de outros, né? Uhum. O Bonato em Viamão também. Ele, o melhor dos mundos seria 100, mas eu sou da base, né? Uhum. Então as entidades todas, Federação, Fetransul, uma entidade dos transportadores que nos deu muito subsídio, né? Uhum. Muitos números, eles têm muitos cálculos. As câmaras de vereadores, os prefeitos, a Grampal foi muito importante o apoio, todas se somando. Falasse de grandes rodovias não pedagiadas, né? A gente tem que enxergar a nossa região metropolitana como um triângulo. O pessoal fala às vezes em anel rodoviário ou anel viário. Uhum. Eu coloquei, até isso está na nota que foi colocada, mano, se tu conseguir disponibilizar para os teus, claro. Os teus ouvintes, enfim. Uhum. Existe na nossa região um triângulo viário, que é a Freeway entre Porto Alegre e Gravataí, a 116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo e a 118. É verdade. É um triângulo. Se tu olhar no mapa do Google, é um triângulo, né? E é ali que circula a nossa riqueza. As duas outras não são pedagiadas. Por que a nossa 118 seria? A única justificativa de falar assim maldade, não. É que no projeto do Bloco 1, Samuel, a 118 seria aquela estrada que ia sustentar o Bloco 1. Ia ser a financiadora do bloco.
nós, usuários da 118, iríamos pagar a conta da duplicação e manutenção das rodovias nos outros municípios. Então essa é a resposta. Seria isso, então. Seria a 118 a mãe financiadora, bancadora do projeto de concessões do Bloco 1. O banco forte do projeto. Isso, Exatamente. seria o banco forte. do projeto. Nós temos aqui na rodovia de 30 a 15 mil veículos por dia. 30 no trecho duplicado, 15 no não duplicado. Rodovias dos outros trechos, tu conta 1.000 carros, 2.000 carros de dia. Muitos trechos. Vou fazer 19 anos que eu moro aqui, então eu cheguei aqui a RS 118 ainda era pista simples, Não né? duplicada. Já era duplicada? Não duplicada. Não duplicada, né? Era pista simples. E era um terror andar naquele negócio ali, né? Hoje, já na parte que está duplicada, né? Já é mais acessível, né? O fluxo já anda melhor, né? O que mais me preocupa, e conversando com o Darcy essa semana, é porque a duplicação, nós temos um trecho entre ali Gravataí até Viamão, que ele não é duplicado, né? Que está em processo de duplicação. Porém, o que me preocupa... 16 quilômetros. 16 quilômetros. 16 quilômetros ali até Viamão? Sem... Freeway 040 16. 16 quilômetros sem duplicação. Então, o que me preocupa agora Darcy, algumas falas que a gente escuta, né? Colocando o povo contra povo. Exatamente. Né? Isso é uma preocupação que a gente tem, né? Uma fala de um deputado estadual culpando pelo fato da 118 não ser a grande financiadora exatamente assim. Desse bloco de concessão, culpando os movimentos, a população, que agora o Vale do Paranhana seria mais impactado com os pedágios, porque se tivesse pedágio na 118, eles estariam mais livres. Menos praças ou com valores menores. Menos praças, valores menores de pedagiamento. Então essa é uma fala, na verdade, na minha opinião, é uma fala infeliz do deputado. Eu acho que cabe uma retratação. Foi feita uma nota a respeito. Eu acho que cabe uma retratação. Da parte dele? Da nossa? A nota saiu hoje. Saiu hoje. Cabe uma retratação, porque nunca deu certo colocar o povo contra o povo. Dá certo para as pessoas do mal, Samuel. É muito infeliz essa atitude. É muito triste, e a gente está chegando a essa conclusão. O governador quer nos desunir. Vamos falar de parlamentar para parlamentar aqui, Samuel, que é o deputado. Deputado Joel Wilhelm do PP. O Joel lá de baixinho, lá da igrejinha. Joel da igrejinha. Aí o Joel fez essa fala triste. Ele fez essa fala, né? Fez um movimento, né? Fez um movimento dentro da cidade, convocou alguns vereadores, convocou o prefeito, né? Fez vídeos, foi para a rede social. E eu acho que é legítimo que ele faça um movimento, eu acho que é legítimo que ele agregue, né? Mas uma coisa é certa, não foi da noite para o dia que aconteceu. Vamos ter a grande ideia de colocar pedágios no Vale do Paranhana. Isso já existia anteriormente, né? E por que não foi feito nada? Me parece até meio que uma coisa premeditada tudo isso, né? Porque agora não há mais tempo de mobilização. Nós temos aqui, já faz mais de 5 anos. 21? A maio faz 5 anos. Vai fazer 5 anos que tem um projeto consolidado, um projeto que sem fins lucrativos, totalmente uma mobilização da população, dos trabalhadores da região. Né? Então agora para eles fica difícil se mobilizar, porque já foi feito o bloco. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Eles perderam o tempo, né? Poxa. E quais são as dificuldades maiores assim, nessa caminhada aí desses praticamente 5 anos aí? Olha, a demanda ela é muito, o povo realmente entendeu, né, o impacto, né? Imagina tu ter que sair de casa e tá pagando um pedágio na tua porta, né? Eu tenho um pensamento que nem tu, viu, mano? Eu sou contra pedágios, mas enquanto movimento da 118 eu tenho que ir pela opinião da maioria dos pares, né? E na opinião da maioria dos meus pares do movimento, inclusive deputados do PT. O pedágio tem que ser bem acessível e valores módicos, e aí ele é necessário. Então eu fui voto vencido e estou falando isso porque me sinto à vontade aqui em Cachoeirinha. Eu sou teu afilhado aqui, a gente tem uma parceria, né, mano? Somos uma parceria de tempo. Então, enfim, é brincadeira, mas a gente está sempre aqui usando teu espaço e tem essa relação ótima. Mas, enfim, eu acho que essa é a questão, né? O movimento ele tem um apelo muito forte e as pessoas se deram conta que é muito negativo, tá? Que vai ser um inibidor do investimento, vai expulsar empresas,
municípios ficariam para trás, tá? Como Alvorada e Viamão, que já são os mais pobres do estado. A Alvorada é o último, é o 497, são 497. Isso. E Viamão é o 490. Cidades dormitório. 90 mil viamonenses saem de Viamão para trabalhar e 50 mil alvoradenses. Todos os dias. Todos os dias. Nossa, dados de 4 anos atrás. Não acredito que tenham mudado muito. Aí cresce o cifrão nos olhos de algumas pessoas, né? E a maioria usa 118. 118, grande parte deles usa. Sim. Então é tão gritante, né, os motivos, né? Condenar uma região. E o governador tem que ter essa sensibilidade, então ele vinha tendo e vem tendo. E o que nos chamou a atenção, como o Samuel falou, é essa fala do deputado. Eu acho que um pouco atrasada, né? Nós estamos há 4 anos, vão fechar 5 anos com o movimento já consolidado. E há 4 anos atrás já existia um esboço de projeto, a gente há 3 anos já tinha algum acesso a informações. Eles tinham esse mesmo acesso que nós. O deputado ele se elege em 2022, né? Então já estava ciente do 2022 é um deputado que é base do governo. Ele é base do governo. Então existe uma orientação, não critica. Tu sabe, Samuel, aqui na Câmara do Zafalon e tal, tem um certo pessoal, vamos evitar a crítica, sabe? Então talvez ele também na Assembleia tenha recebido essa orientação do líder da bancada, enfim, líder da bancada dele é o Frederico Antunes, né? Que é o braço direito do governador. Está explicado. Então, aí agora se mobilizando, né? Mas de fato se passou um tempo que agora, e nós não vamos deixar eles em situação ruim, mano. A gente quer ajudá-los, a mobilizar. Eu tenho contato com o pessoal da região. Não com o deputado, mas com os outros moradores e diretores das associações comerciais de lá. Gente, façam um adesivo, coloquem outdoor, sabe, dando as nossas... Dá visibilidade, né? A visibilidade, as nossas estratégias que deram sucesso. Só que, claro, eles estão começando agora e o governo está aparentemente com o intuito de atropelar, como diz, né? Então a nossa briga realmente é desfazer essa informação errada. Não somos os culpados. 150 milhões para concluir a duplicação. É pela 118 que o governo vai ter acesso ao FUNRICS, porque é a justificativa, né? A 118 foi a rodovia que conseguiu abastecer Porto Alegre na época da enchente. Com certeza. Que é um apelo para o uso do FUNRICS maior que esse. Então a gente tem que ter esse apelo e queremos ajudá-los a melhorar esse contrato, buscar melhorias para eles. A propósito, a ideia do governador eram 2 pedágios no trecho duplicado, Samuel, e um no outro por duplicar. Isso era antigamente. Depois se abriu mão. Então não seria um pedágio no lado duplicado, seriam 2, né? Aquela proposta antiga que para estar superada. Né? Sim. Darcy, o Samuel tem outro compromisso aí, fez um esforço para estar aqui. Eu vou deixar um tempinho para o Samuel fazer uma consideração para ele, depois a gente vai dar um intervalozinho ali para o Samuel poder sair da bancada. Não, até para mim é um debate imperdível esse, porque quem ama a sua cidade, quem gosta do seu município, que é o nosso caso aqui, a gente tem essa preocupação. Gerar emprego, gerar renda, manter a riqueza dentro da cidade. Né? Então, não tendo pedágio na RS 118, a gente tem essa certeza, Darcy, e essa garantia de que os recursos de Gravataí e os investimentos não vão parar. Então é isso que a gente espera que a palavra empenhada seja cumprida, e a gente está se encaminhando para isso, mas nós sempre vamos estar aqui para reafirmar o compromisso, para dizer que sim, nós estamos atentos, porque, né, o preço da liberdade sempre vai ser a vigilância perpétua. Né? Então esse é o nosso papel agora como legisladores, né? E o Darcy como um agente da sociedade organizada que e representa muito bem esse segmento, né? A gente teve a oportunidade de conversar e se inteirar realmente fato a fato, né? Do que está acontecendo. Então a gente comemora que a população ainda tem a sua voz ouvida. Sim. Mas por muita mobilização, por muito esforço e por muita competência também dos organizadores que levaram a esse êxodo, né? Claro, eu, né, ficaria muito contente de que, por exemplo, a RE 020 também não tivesse pedágio, que é algo que está sendo discutido e está sendo, na verdade, pautado já no bloco agora. 20 a 40, né? A 20 a 40. Então, a gente quer que se resolva e que a população não pague esse preço. E hoje só a notícia da duplicação da Estrada do Mar, né? Estão noticiando hoje nos canais Essa não entra no bloco, né? Não, só a duplicação mesmo. Verba do FUNRICS. Isso, então é isso. A RS 118, ela é
uma vértice, ela é, na verdade, uma grande artéria aqui da região metropolitana, né, de abastecimento, de riqueza, traz muitos recursos para a nossa região, traz empresas, polos logísticos que cresceram ali e deu emprego para pessoas até de Porto Alegre que vêm trabalhar aqui. Então nós não podemos perder esse aditivo tão grande de desenvolvimento aqui para os nossos municípios, né? Porque nós não estamos falando só do morador que vem e vai, do trabalhador que paga. Nós estamos falando também das empresas que estão instaladas ali e das empresas que poderão se instalar ali também. E torcemos também pela duplicação, porque é necessária, é outra pauta, né? Mas é muito necessária até para a segurança e para as vidas que transcorrem daquela rodovia. Feito. Dá uma guardadinha aí, a gente já volta em seguida, só vamos dar um tempinho aqui pro Samuel sair e nós voltamos com o nosso Mano a Mano. Feito, pessoal, voltamos então com o Mano a Mano. Agora só eu e o Darcy na bancada. Samuel fez sua participação, tinha um outro compromisso, teve que sair. Mas a gente vai seguir falando aqui da RS 118, do pedágio, de tudo aquilo que está acontecendo. E também vou conversar com o Darcy aí para nos explicar melhor esse novo modelo de pedágio que o governador está colocando nas nossas RS, né? Até eu tirei algumas dúvidas com o Darcy aqui e ele vai trazer isso para nós aqui na bancada. Quais são... o que como é que chama? Free Flow. Free Flow. O que isso significa? Quais as vantagens que isso tem para o usuário, Darcy? Literalmente, o free é livre, o flow eu acredito que seja tipo um fluxo livre, que não Sim. há necessidade de parar para fazer pagamento. Tá. Mas a leitura nossa, e a gente discutiu já isso muitas vezes, que ele é positivo. Tá? Primeiro porque ele barateia o custo da concessionária. Tu não Sim. vai ter cancela, não vai ter vigilância nas casas, nas cabines de pedágio, não vai ter aquele caminhão de valores recolhendo valores, enfim. Claro que isso tem que ser transferido, né, para o usuário. Mas e ele tem uma situação que tu, por ser um custo bem menor que uma praça normal, tu pode fracionar o valor do pedágio, mano. Então, havendo uma coerência de cobrança, em 50 quilômetros tu pode botar duas praças cobrando, por exemplo, cada uma R$5, ou tu pode botar 4 praças cobrando R$2,50. Nem sempre tu usa todos os 50 quilômetros.
Daqui a pouco tu entra e sai da rodovia, enfim, tu usa um trecho bem menor. Então esse fracionamento é importante, vai te permitir pagar menos e quando tu fizer o trajeto inteiro, tu vai pagar os mesmos R$10. Então, quer dizer assim, ó, eu passei, né, a primeira praça ali. Se eu tiver uma praça daqui a 5 km, se eu passar nela, eu vou pagar o pertinente Tu vai pagar por quilômetro. Aquele quilômetro ali. Exatamente. Então, na teoria, e ele sendo bem aplicado, ele é ótimo, tá? Porque é uma justiça de cobrança. Tu vai efetivamente pagar aquilo que tu usou da rodovia. Tá. E como é que o governo faz essa cobrança? Essa cobrança é feita, tu passa num pórtico, o pórtico vai ler tua placa, tá? Isso vai gerar um débito e tu tem que pagar via Pix, né, no site da concessionária, no site do governo, se for o governo que fizer essa cobrança. Né? Mas tu acha que isso aí, por exemplo assim, não é todo mundo que tem acesso, não. É um fato. É um fato, né? É um fato verdadeiro. O governo foi muito insensível no projeto inicial do Free Flow, que foi no bloco da Serra, no bloco 3. Isso. E gerou muita multa por falta de informação, né? As pessoas passavam, achavam que aquilo ali era um pardal, aí passavam devagar. Não vou... Limitador de velocidade. Achavam que era um pardal. Então, tu passei a 60, nem vai lembrar mais que passou. Sim. Na verdade, não. Aquilo leu a placa dele e gerou um débito. Então, e aí tem a questão arrecadatória, porque a multa vai para o Estado, né? Então, ficou muito ruim para o Estado. Faltou uma campanha mais forte, talvez placas. O governo faz tanta propaganda em placas, né? Nosso governador ele é muito hábil em fazer o marketing pessoal, enfim, nosso estado, as façanhas, enfim, e não botou próximo dos pórticos lembretes de forma talvez mais de uma um visual melhor, né? Dizendo, gente, vocês têm que ali na frente procurar ou no celular ou entrar no site e pagar. É um senhor, não sabe? Pede para uma pessoa da família, algum próximo que faça o pagamento. Porque a multa é cara, né? Então, às vezes, a pessoa passou no pórtico, tem lá um valor a pagar de R$15 e, se eu não me engano, ela recebeu uma multa de 180. 196. 196. E os pontos na carteira. E os pontos na carteira. Porque é uma infração de trânsito, né? É uma infração de trânsito. Então, isso é realmente ruim. E o governo não... Eu não sei porque eu não, sinceramente, eu não procurei conhecimento do governo. Não tem um aplicativo, não tem nada assim para dispor para a população. É no site da concessionária. Só no site da concessionária. No site da Caminhos da Serra Gaúcha. Caminhos da Serra Gaúcha. Aquela que tem a cobrança ali. E é fácil fazer, né? Sim. Tu consegue pagar fácil pelo site, mas tem que ter a informação. Tem que ter informação. E isso não está chegando. Então, o Free Flow em si, a nossa leitura é que é ótimo. Tá? Ele é justo. Seja por uma questão de cobrança de uma concessionária, seja pelo próprio governo, tá? Para algum tipo de cobrança, enfim. Ele é justo, tu paga o que tu roda. A gente tem experiência aí de rodovias, né? Que antes era um caos, depois do pedágio melhorou bastante, né? Sim. A gente não pode negar que o pedágio sendo bem aplicado, ele traz uma tranquilidade mais para a pessoa que está ali usufruindo daquele local ali, né? Eu me lembro que eu sou natural de Canguçu, né? Nós lá temos a 392, que é a estrada da produção. Toda a produção da serra desce pela 392 e vai até Rio Grande. Sim. Que a 392 termina em Rio Grande. E antes de ser pedagiado era um terror aquilo lá. Era um buraco dentro do outro, como se diz, né? Claro que foi a Ecovia, se eu não me engano, que foi a concessionária de 20 anos lá. E melhorou bastante mesmo. Mas como eu te falei no começo, o prejudicado sempre no bolso é o contribuinte, né? Porque a gente paga tanto. Concordo, e ainda tem que pagar mais ainda para poder usufruir do... Falando como pessoa física, eu concordo contigo. A gente paga demais, paga IPVA. IPVA tinha um tempo atrás, não é do meu tempo, é do meu pai, mas tinha 50% era destinado para verba para rodovias estaduais e outros 50% para os municípios. Para manutenção e a melhoria das rodovias. Então, e tu continua pagando IPVA, né? Onde é que foi parar o dinheiro? E o negócio não vai ficar tão bonito, né? É um assunto um pouquinho fora da nossa pauta, mas com essa reforma tributária que vai vir aí, as coisas vão ficar bem difíceis, né? Vão ficar bem difíceis. Então, os governos, prefeitos, eles vão ter que arrumar uma outra maneira de poder arrecadar, né? Porque do jeito que, se for toda aprovada toda a reforma tributária, nós vamos ter algumas dificuldades bem difíceis. É verdade. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Sim. Que se a gente entrar nesse aí, tem muito pano para manga. Mas e aí?
Qual o pé hoje do movimento, Darcy? Antes disso, estava vendo as minhas anotações, me lembrei de um outro ponto importante, não deixar de comentar, mano. A questão dos pedágios, vocês lembram aqui, nós lembramos aqui, o pedágio urbano, ele provocava a migração do fluxo dos veículos para dentro do município. Sim, nós temos exemplo disso. Nós temos Cachoeirinha e Gravataí, né? Há 10 anos atrás. Nossa, era de manhã cedo e final do dia não andava a cidade, né? A cidade trancava. Então, é uma outra coisa que um pedágio mal planejado acaba acarretando, né? Trazendo, jogando os veículos para dentro da cidade. Outro ponto importante comentar é que a 118 e os municípios do entorno dela, eles geram uma receita em função do volume dela, 15 mil e 30 mil veículos nos trechos não duplicado e duplicado. E o movimento e os negócios que existem no entorno dela, suficiente sobra para duplicar 16 quilômetros, mano, que são 150 milhões. Tá? É uma estimativa fonte de Nietzsche, que não tem a menor justificativa tu querer argumentar, imagina, bancando rodovias em outras regiões. É exatamente o contrário. Nós temos a convicção que o que se gera de receita na nossa região banca a nossa manutenção da 118 e rodovias vizinhas e a duplicação desses 16 quilômetros que faltam, sem falar da verba do Funrix pela questão da resiliência climática e tudo mais. Tu me perguntasse, desculpa, agora voltando da tua pergunta, tu fez uma colocação, eu interrompi para não deixar passar esse argumento. Eu só te perguntei quais são os passos. Cobrar do governador o cumprimento da palavra. Ele tem palavra, ele tem um compromisso conosco. A justificativa desse pessoal do Paranhana, ela não sustenta, ela não para de pé. A gente tem a informação correta, né, que nós, na verdade, que somos geradores, e o problema é que a 118 vai deixar de bancar a rodovia deles, né? Mas nós nunca usamos esse argumento. A gente procurou fazer o que eles não estão fazendo nesse momento, que é o nosso inimigo não é o meu colega de Igrejinha de Taquara ou Parobé. O meu inimigo, se é que dá para chamar assim, é quem quer fazer um pedágio sem ter discutido com as comunidades, sem ter ouvido opções, sem ter ouvido as câmaras de vereadores, pontos para colocar a praça. Claro. Daqui a pouco outro tipo de opção que nós teríamos e que não foi levantada. Então, essa é a pessoa que nós temos que combater, que temos que apontar e cobrar. No caso, o governo do Estado. E não é entre nós. Tá? Isso a gente entende, mano, como uma estratégia do governador para nos desunir. E para conquistar, tem lá a arte da guerra, né? Claro, tem que desunir o teu inimigo. Sim, né? sim. Então, infelizmente, é um jogo sujo, é um jogo desleal, né? A palavra, que não precisava do governador fazer. E não precisava os colegas terem entrado na ideia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu tá falando um negócio que eu tô tentando entender. Tu colocou que nós temos 16 quilômetros para duplicar. O governo alega que essa duplicação teria que ter investimento de pedágio. Eu não entendi bem essa parte. A rodovia, a 118, seria concedida, tá? Assim como é o caso da 448. 448 é a rodovia do Parque. Né? Ela não tem pedágio e ela está dentro do bloco, dentro da concessionária CCR, né? Que tem ali, sai de Torres e vai até Carazinho. Isso. Ela está dentro do bloco e não tem pedágio. Seria o mesmo caso da 118. Ela estaria dentro do bloco 1 sem pedágio. Então essa era a ideia. E com os recursos do governo, 1,5 bi do Funrix. Isso, nossa. E é bastante. Dinheiro pra caramba. Para duplicar 118 é 10% do valor, né? O que falta da rodovia. Dos 16 quilômetros. Então o dinheiro sairia dali enfim, do movimento na rodovia, outros trechos, né? Mas tem um importante também, um fato. A 010, né, é um outro trunfo do governo, que é uma boa ideia, viu? Assim como o Free Flow a gente enxerga positivamente, mano. A 010 é uma rodovia nova que está no bloco, que ela sai de Porto Alegre, ali da Atravessa nós, hein? Cachoeirinha corta 2 vezes, né? Corta a Cachoeirinha, vai para Canoas e volta para Cachoeirinha. Depois Esteio, Sapucaí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, vai até Campo Bom.
Tá? 40 quilômetros, chamada Rodovia do Progresso. Ela é uma alternativa. Ela corre entre a Rodovia do Parque e a rodovia e a 116. 116, sim. Então a gente até não se sente mal em dizer a gente é contra pedágio urbano e a gente aceita o pedágio na 010, que é essa nova rodovia a ser construída. Por quê? Porque é uma nova rodovia, tá? Tem que ser construída do zero. E porque tem essa questão, ela não te obriga a passar por ela. É o pedágio no melhor dos conceitos, na melhor das enfim, sim, existem outras vias. Tu te dá alternativa. Te dá alternativa. Quer ir rápido, pega 010, paga lá os 10, 15 pila, tá? E tu chega em meia hora. Não tem tanta pressa, não quer pagar, vai pela 116, vai pela do parque. Pela do parque. E vai levar, não vai pagar e vai levar 45, 50 minutos. Verdade. Essa seria a questão ideal para o contribuinte. Não te obrigar um funil que tu tem que ir por ela. É o tipo de situação daqueles que a brigada faz a barreira e afunila a rua e tu é obrigado a passar por ela. Isso aí que é ruim. Mas e essa duplicação desses 16 quilômetros aí? Há uma previsão do governo do estado ou ele não se manifesta em relação disso? No edital ele coloca isso no 9º ano a duplicação. Ele joga bem para frente, né? Nós não questionamos muito na hora do edital, deixamos estar, né? Sim. Porque aí talvez com um pouco de pressão política, né? E a gente está contando verba do Funrigs, a gente conseguisse antecipar esse investimento. Tá. Então até nós estamos por lançar uma nova campanha, né, nos nossos outdoors, que é o Duplica Já, né? Então a gente enxerga esse dinheiro do Funrigs, que é em torno de 13 bilhões, né, mano, que é o valor que o governo do estado vai deixar de pagar da dívida com a União nesses 3 anos que o governo tem aí pela frente. E a ideia é usar esse valor para duplicar a rodovia antes desse prazo de 9 anos. Né? Então, eu já também ouvi informações do governo do estado antes da concessão entregar duplicada até o trevo de Alvorada, fazendo uma rótula ali, porque o trevo de Alvorada é o ponto mais crítico. Isso, ali é o acidente, é a morte, é o dano físico mesmo das pessoas. Né? É o ponto mais complicado da rodovia nesse momento. Então, nós vamos criar esse movimento, e já está bem encaminhado, e vamos cobrar essa duplicação toda antes do prazo. Né? Porque a gente não teria muito empecilho para duplicação, né? Nós temos uma área de APP no começo ali, né? Sim, que é a única exatamente. que tem, e o resto é mata, plano, né? Sem dificuldade, comparando com rodovias da Serra, né? Aí tu pega em Veranópolis, entre Bento e Veranópolis, que é aquele paredão, né? Dinamite. Nós ali botar aterro, é bem dizer, transformar um acostamento em rodovia e criar um acostamento novo. Está duplicada a rodovia. Está duplicada a rodovia, né? Não seria. É aí que eu não entendo, né, o Darcy, porque seria algo para transformar a região, né? Tu falou em 50 mil e 90 mil entre que sai, né? Os números são das associações comerciais dos municípios. A Alvorada sai em 50 mil, Viamão sai em 90 a trabalho diariamente. Aí tu imagina, se nós vamos esperar daqui a 9 anos, isso aí vai duplicar. As pessoas, né? Ou as pessoas acabam indo embora da cidade, né? Acaba havendo um êxito da cidade, né? Também com pedágio. Até para o empregador, né, mano? Tu, daqui a pouco tem uma empresa em Cachoeirinha, tu emprega gente de Gravataí, ou emprega gente de Alvorada, vamos dizer. A pessoa, tu vai empregar um morador de Alvorada ou um morador de Cachoeirinha mesmo? Tu vai pagar até mais por de Cachoeirinha. Claro. E aquele de Alvorada vai ficar sem emprego. Não, a maioria das empresas, o Rocha trabalhava numa empresa no 108 ali, dava transporte, né? De ônibus. O cara já tem que bancar o pedágio do ônibus, já tem que bancar tudo, né? Então dificulta, né? Não, esse custo se não cai no empregado, cai no patrão, cai na sociedade. Isso é sempre negativo. Vai arrebentar lá na ponta, no preço, lá vai estar impactado. Lá na ponta. Vai ser transferido. Então o RS 118 agora vai entrar nessa nova etapa do Duplica Já. Também a gente já decidiu isso no grupo, num pequeno grupo que coordena o movimento. Se o governo ou se essa questão de alguns municípios condenando e nos desmerecendo o nosso trabalho e de alguma forma culpando a 118 por praças que porventura venham a instalar ou valores, nós saímos do bloco. Nós não temos problema nenhum. A gente tem a consciência clara do que a gente tem na mão, do nosso produto, que é uma rodovia urbana, que ela é a artéria, como falou Samuel, né? Que movimenta a nossa região. A gente enxerga muito investimento chegando na nossa região, mano, com essa rodovia funcional, e não enxergamos mais investimento ainda porque esse fantasma do pedágio está sempre rondando, né? Sempre nos ronda. Ele ainda não saiu, apesar de todo o compromisso. Logo após eleito, o governador
ele fez um programa com a Rosane de Oliveira, e acho que tinha a Jane Guerra, mais ou menos. E aí perguntado, ele... mas governador, vai ter pedágio? O que tu entende por pedágio? Aí a Rosane, não, pedágio é cobrar para circular. Não, mas eu falei em cancelinha. Sabe? Então, até isso, né? Ele cria essa situação que ele falou em cancela, mas não falou em free flow. Quando, na verdade, o free flow é uma cobrança eletrônica de pedágio. É de pedágio. Se é cancela, se é um tag no carro, se é um pórtico, não interessa, sabe? Então, enquanto não existir essa tranquilidade, a nossa região vai estar com tipo uma bola de ferro amarrada na perna, podendo correr, mas nós vamos estar caminhando. E assim, a gente tem da Freeway até Viamão, a gente tem uma expansão grande na BR-118 que não é explorada ainda, né? Nada. Tem muito espaço ali para ser explorado. E são municípios que têm áreas para dentro dos seus municípios muito para crescer. Sim. Darcy, mas isso vai impactar Viamão e Alvorada? Não. Mano, impacta a nossa região metropolitana como um todo. Nós tínhamos transporte na nossa empresa, né? Eu tinha transportador de Canoas, transportador de Gravataí, tinha transportador de Alvorada, sabe? Então, não tem, só vai impactar a minha região. Não, é um efeito cascata. Tá? Então, o crescimento que tiver na região de lá vai impactar sim, em Gravataí, em Cachoeirinha também. Isso tem que ser claro. Os municípios é uma grande região, um grande município, a nossa região metropolitana. E a gente só não impacta lá porque são isolados, né? Só não existe um impacto maior do crescimento daqui para lá porque o município acaba ficando isolado. Hoje eles estão um pouco em um gargalo. Né? Tanto é que quando se concluiu a duplicação da 118 aqui do lado de cá, 3 grandes centros logísticos se instalaram. Claro. E isso trouxe transportadores, trabalhadores, gerentes, empregos de nível chão de fábrica até nível gerencial, direção. Isso tem se visto. Lá não aconteceu ainda porque as empresas não chegaram. Sim, mas é que as pessoas, acho que as pessoas, algumas não entendem, né, Darcy, que quando chega uma grande empresa, ela não vem sozinha, né? Ela traz várias empresas, que nem a GM. A GM sozinha não é ninguém, né? Tem que ver quem está na volta dela ali, quem está abastecendo ela. O funcionário CLT, GM, talvez 10% do complexo? Sim. Um pouco mais? Todo o entorno, né? O que tem de empresas? E toda empresa que nem a São João, o CT da São João, eu tenho certeza que se houvesse pedágio ali, eles não estariam ali, né? Como foi falado no começo, né? Com certeza. Então, essa é a visão que eu acho que um gestor que está pensando em crescimento, em desenvolvimento para a sua região tem que pensar, né? Mas às vezes o nosso governador dá umas deslizadas, né? Aí é uma questão do nosso afastamento da política, né, mano? E parabéns para ti aí que teve a coragem, né? De ter o teu negócio, entender e tá te doando para o município de Cachoeirinha, né? Então, a tua visão é diferenciada. Sim, a gente tem. É que hoje a gente estava gravando um vídeo lá na Câmara, né, um institucional, e os caras me pediram para me falar deixar uma frase final. Eu falo assim: as pessoas têm que voltar a acreditar na política. Entendeu? Contigo. Tem que voltar a acreditar na política, cara. E um exemplo que eu dou claro, cara, é do Marcel Van Hatten, um cara extraordinário, é um cara que hoje se tornou uma liderança para nós no Rio Grande do Sul, sabe? É um cara que eu tenho o prazer de chegar em casa, ligar a TV e ir para a rede dele para poder assistir. Porque a gente precisa de pessoas assim, Anderson. A gente precisa de pessoas que se imponham, pessoas que pensam na sociedade. Não aquele velho político que vai para lá só para pensar no bolso, né? Ou na eleição seguinte. Na eleição seguinte, né? Eu hoje estou vereador, não quero fazer carreira de vereador, né? Eu acho que a gente pode alçar voos mais altos para benefício da população, né? Não tem como a gente fazer política de outra maneira, né? Eu, pelo menos, penso assim, né? Parabéns, eu penso exatamente que tu, mano. Eu quando, às vezes, vejo as pessoas falando mal do político, eu digo, cara, tu tá totalmente errado. Tu abandonou a política, tu tirou a mão que tu dava para eles, e aí, sim, vieram maus políticos. Claro. Mas o caminho não é falar mal, o caminho é apoiar, é compartilhar, é conversar, é apoiar e valorizar para mais pessoas do bem entrar na política. Nós temos um exemplo aqui no bairro, aqui, depois da enchente se criou um grupo de pessoas aí para lutar, não acontecer mais as enchentes, coisa assim, e eles se isolaram num cantinho e disseram que não queriam políticos na volta. Olha só. Tudo bem, eu respeito ele, moro aqui, sou morador do bairro, respeito. Se não querem política, não tem problema. Só que eles não chegaram em lugar nenhum. Porque as negociações acabam acontecendo no meio político. Não tem, cara, não existe. Mas a população, entendeu? Ela depende da política, entendeu?
família política, né? A gente vive uma política com mulher em casa, né? É verdade. É verdade. Uma política. Cara, mas o Darcy, o nosso horário se foi embora. Eu vou deixar uns minutinhos aí para te deixar mais alguma coisa a respeito da RS-118. Acho que a gente tem que vir mais uma vez aqui para conversar, bastante coisa para conversar. Ver essa questão aí do andamento. Depois, se tu quiser trazer mais alguém do grupo aí para estar juntos também, pode trazer aí. Para a gente poder fazer mais alguma coisinha. Mano, obrigado pelo espaço, né? Eu acho que o importante agora é nós falarmos bem da... Estamos na reta final, né? Claro. Acho que agora o governador está com um projeto de pé já colocado na rua. É o momento das audiências públicas, eu vou participar das que eu conseguir. Então, ajustes no programa, nesse projeto do Bloco 1, que é o nosso, vão poder ser feitos. Seja para bem, seja para mal, né? Então por isso a nossa atenção, a nossa vigilância, claro, né? Para não termos surpresas negativas. Está bem encaminhado, tá? O governador tem o compromisso já firmado, falado, gravado, mas tem esses movimentos isolados, como é o caso desse deputado lá de Igrejinha, né? Que nos preocupam, né? E chamou atenção para talvez ser um jogo do governo, né? Vai lá e fala. Depois, quando for a hora do ajuste, a gente cria uma situação. Dá uma jogada para cima. Joga para cima uma verde. Sim, quem sabe bota um pedágiozinho baratinho. Sabe? Não, a gente uma cancelinha? Uma cancelinha pequenininha, sabe? Baratinha. Não, é muito clara a nossa posição. Nós não queremos pedágio. A gente quer uma rodovia que seja a nossa artéria, a nossa veia de transporte de pessoas, de produtos, serviços. E a gente sabe que temos um potencial imenso. Nós temos o acesso à Lagoa dos Patos, mano, no final da 118. Sim. Então, assim, a gente, pensando mais longe ainda, nós temos até acesso a um pequeno porto, caso queiramos no futuro, isso se torne mais concreto. A 118, trazendo produção da metropolitana, dos Sinos, da Serra, e levando por um pequeno porto no Itapuã, né? Em Isso, Itapuã. E aí vai para Rio Grande, enfim, para outros caminhos, outros destinos, né? Então é isso, essa vigilância continuar, e a gente conta com o apoio. Quem receber material do movimento, se puder repassar, compartilhar, é importante, né? É essa mobilização das comunidades que vai fazer nós concluirmos com êxito essa nossa caminhada, que tem sido muito boa até o momento. O ano passado eu fui a Bariloche, de Kombi. Eu tenho uma Kombi Motorhome lá. E eu tenho um adesivo da RS-118. E fiz amizade com um argentino lá. E ele me perguntou: o que significa o adesivo? Aí eu expliquei para ele, porque ele veio várias vezes pro Rio Grande do Sul, ele vai para as praias, né? Eu só, tu cruza em cima da 118 quando tu vai para Floripa ali, é aquele ali que a gente briga para não ter pedágio. Então o visual é muito importante, chama atenção, né? Nós estávamos indo para Brasília. Agora, se eu não me engano, no Paraná eu passei por um carro com o adesivo da... Isso dá um orgulho, né? O cara dá fica... um orgulho na gente, cara né? fica... De ver que vai longe. E outros municípios usando com orgulho aquele adesivozinho lá, que não são da nossa região, né? Tu viaja, às vezes, no interior, como tu disse, e tá lá o 118 sem pedágio. O 118 que ele é um pouco baseado no livre acesso ao freeway, né? Sim, me lembro do... Ele é verdinho, do né? verdinho, dizia livre acesso. Isso, livre acesso. Foi a inspiração. Aliás, os dois pelo gabinete do Marco Barbosa. Do Marco Barbosa. Ele que elaborou os dois. Sabe que eu já falei pro Marco, eu respeito a posição dele, mas o Marco tá fazendo muita falta na política, né? É verdade. Ele se aposentou e decidiu por não seguir mais a vida pública. Montou uma empresa. Mas faz muita falta o Marco na política. Faz falta, é verdade. Tive várias divergências com ele, mas ele era um cara extraordinário, correto, sabe? Né? Um cara de sentar, conversar, dizer, não faz isso, não faz aquilo outro. Então o Marco faz muita falta. Darcy, quero te agradecer muito a tua vinda aqui. Não? Foi um prazer. Nós somos um irmãozão aí. Não, aprendi a gostar de você aí nessa caminhada aí que nós nos encontramos. Tu é nosso padrinho, né, mano? Não, nosso padrinho. Novo e PL, tudo junto, tudo a mesma coisa. É isso aí. Tá bom, gente? Forte abraço. Semana que vem nós estamos novamente aí com Mano a Mano. Feito, meu irmão.